Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Aqui quem fala é o Lucas de Maria, faço parte da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. Eu estou aqui para meditar algo maravilhoso com você. Eu estava aqui em meio aos meus estudos, lendo o livro Escola de Perfeição, e chegou um momento que falava de nós podermos entender verdadeiramente que nós temos uma alma valiosa. Nós temos verdadeiramente, irmãos, uma alma valiosa. Nós precisamos valorizar esse tesouro que Deus nos deu. Esse tesouro que temos. Sim, os santos eles enxergavam, eles conseguiam entender esta verdade. São Francisco Xavier ele chegou a dizer que se ele soubesse que tinha uma alma do outro lado do oceano, ele atravessaria o oceano a nado para salvar esta alma. O próprio São Francisco Xavier também chegou a dizer que uma alma vale mais do que todos os tesouros desta terra. Isaías 43 vai dizer que o Senhor troca reinos por nós, porque nós somos preciosos aos seus olhos e Ele nos ama. E se Deus nos ama, é porque nós temos que entender, nós temos que enxergar que somos valiosos. Você tem uma alma valiosa, eu tenho uma alma valiosa. E quando eu rezava com isso, o Senhor, Ele falava ao meu coração, e Ele me dava uma moção que diz assim: o céu é o mais perfeito cofre para guardar o tesouro da tua alma. Irmãos, o céu é o cofre que você precisa lutar para guardar por toda a eternidade a tua alma. Nós estamos, meus irmãos, tem muita pessoa dormindo na espiritualidade, dormindo na fé. Irmãos, quando você está diante de uma situação de pecado mortal, você não pode em nenhum momento ficar tranquilo, porque ali corre o risco da tua alma ser roubada e ser jogada no inferno. Nós precisamos ser vigilantes. Se você está em pecado mortal, você que está assistindo esse vídeo, corre para se confessar. Corre para o confessor, corre para o padre e vai se confessar. E assim receba o poder da misericórdia de Deus sobre a tua vida. E assim continua lutando vigilante. Provérbios 6,4. Não conceda sono aos teus olhos e nem repouso às tuas pálpebras. Nós precisamos intensamente buscar entender essa verdade e não cochilar. Nós precisamos perseverar. Ontem o nosso pai fundador, o missionário Daniel Silveira, ele nos dava uma formação e ele dizia que o nosso agora precisa ser valorizado. O teu agora precisa ser valorizado. Porque quando você valoriza o seu agora, valoriza como? Buscando a Deus, vivendo uma vida de oração, leitura da palavra, leitura de livros espirituais. Quando você vive o seu agora em oração, com a leitura da palavra de Deus, buscando viver intensamente a santidade, quando você vive verdadeiramente o seu agora assim, dessa forma perfeita, buscando a perfeição, você está valorizando verdadeiramente o seu agora e sabendo viver ele. Irmãos, quando você vive o seu agora, entendendo que um dia não haverá mais o agora nesta terra, e sim um agora eterno no céu, um dia você vai acertar. Tem pessoas que cansam no meio do caminho porque dizem, eu vivi tanto isso, eu rezei tanto e busquei tanto, mas nós precisamos entender que nós temos que buscar mais, rezar mais e vivenciar mais intensamente a oração, porque nós precisamos valorizar a alma que nós temos e ter o desejo de guardá-la eternamente no cofre do céu. Viva o seu agora como se fosse o último agora que você tivesse a oportunidade de vivenciar. Isso o nosso pai fundador dizia ontem. Viva, 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 viva. Irmãos, nós precisamos entender, porque tem muitas pessoas dispersas, tem gente que busca intensamente os tesouros desta terra, tem gente que busca com todas as forças, nem dorme mais, pensando
em um jeito novo de ficarem ricos, porque precisam ter muito dinheiro, ter muitos carros, ter muitos bens. Aí esquecem que já tem um tesouro eterno, esquecem que tem um tesouro valioso, a alma, que precisa ser colocado urgentemente dentro de um cofre esse que tem por nome céu. Irmãos, não podemos cochilar, não podemos dormir na espiritualidade, porque a nossa alma anseia por Deus. E muitas pessoas estão, infelizmente, colocando para depois esta verdade, deixando para fazer depois aquilo que tem que fazer por primeiro, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e aquilo que eu tanto busco, que eu luto para me ter, isso que eu preciso nesta terra, vai ser dado em acréscimo pelo Senhor. Busque e valorize. Não, meu Deus, nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo a sabedoria do mundo. Qual é a sabedoria do mundo? Não, Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu preciso fazer hora extra, eu preciso atingir essa meta de dinheiro nesse mês, porque eu tenho que pagar essa conta, isso é importante? Mas não é mais importante do que Deus. Tem gente que faz primeiro isso para depois buscar a Deus. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que primeiramente trabalhar. Você já viu aquela frasezinha que o inimigo de Deus, que o demônio, ele inventou? Primeiro, muita gente diz isso. Primeiro as obrigações, depois as devoções. Irmão, primeiramente é buscar o Senhor. Primeiramente é viver uma vida devota. Depois que vem as obrigações passageiras dessa terra. Isso é a verdadeira sabedoria do Senhor. Você quer saber qual é o sábio de verdade? Aquele que valoriza as coisas eternas. Porque aquele que não é sábio de verdade, ele vivencia aquilo que diz lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 26. Estou aqui com a palavra de Deus. Mateus 16, 26 diz assim: que servirá o homem ganhar o mundo inteiro se vem prejudicar a sua vida? De que vale ao homem ganhar todo o tesouro desta terra se vem a perder a sua alma, se vem a perder a eternidade do céu? Irmãos, nós precisamos acordar e precisamos valorizar aquilo que de fato precisa ser valorizado. Primeiro é Deus, depois é que vem as coisas passageiras dessa terra, mas primeiro busque a Deus, porque se você for buscar primeiramente as coisas passageiras dessa terra e deixar Deus para depois, nada vai dar certo na sua vida, nada. Eu tenho uma história aqui para falar para você. Uma vez eu fui fazer uma missão lá em Santana do Acaraú, em uma localidade de Santana chamado Peixes. E eu fui em uma localidade, passei por dentro dos matos, subindo a serra, na mata fechada, para chegar nessa localidade onde tinha umas casinhas. A gente ia lá evangelizar, levando a palavra de Deus para aquelas famílias. E quando eu cheguei em um lugar, bonito lugar, em meio às serras, uma casinha simples, eu conversando com os donos da casa, e eu tive acesso a uma história impressionante. Lá era um lugar onde tinha aquelas empresas que tiram o mármore, que tiram pedras, né, das montanhas, para venderem, fazer mesas e tudo. E o dono daquela empresa, ele tinha há pouco tempo entrado em óbito, falecido. E eu tive acesso à história desse homem, porque muitas vezes aquele homem rico, ele ia lá naquela casinha onde eu tive a graça de chegar, de sentar e de conversar com aquelas pessoas, com aquela família. E eles disseram que eles muitas vezes diziam para aquele homem rico: olha, você tem que buscar a Deus.
Ela disse, Deus não existe, o meu Deus é o dinheiro. Quem manda é o dinheiro, rapaz. Esse negócio de buscar a Deus, isso aí não existe não. Ele sempre dizia isso. Irmãos, teve um momento que eles olharam para mim e disse, irmão, triste não foi ele dizer isso. Triste foi o dia que encontraram ele sozinho dentro de uma casa enorme, morto, sem ninguém para estar do lado dele. Triste foi ver aquele velório sem ninguém. Triste foi ver aquele homem que depositou toda a sua confiança no dinheiro, que buscou em primeiro lugar as coisas desta terra, morrer sozinho, uma morte solitária, sem ninguém do lado dele para dizer, eu te amo. Sem ninguém para dizer, Deus abençoe a sua vida. Sem ninguém para dizer, Deus está no controle de tudo. Imagine o desespero daquele homem nos últimos minutos e segundos da sua vida, olhando para um lado, olhando para o outro e não encontrando ninguém. Infelizmente, isso é a consequência de escolher em primeiro lugar as coisas do mundo. Isso é a consequência. Mas para aqueles homens que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, que entendem que tem uma alma valiosa que precisa ser guardada no cofre do céu, é diferente. São Francisco de Assis, perto da morte, ele olhava para o seu redor e viu seus irmãos todos chorando. E ele olhou para ele e perguntou, por que é que vocês choram assim? Alegrem-se, porque eu estou alegre. Eu vou morrer e vou para o céu. Vou para aquele que tanto busco, vou para Deus. Então alegrem e comecem a cantar cânticos de louvor. Olha como é que um homem de Deus morre. Feliz, porque vai encontrar aquele que tanto busca. Feliz, porque cumpriu a sua missão. Que missão? De colocar, de guardar a sua alma, que é um tesouro, no eterno e perfeito cofre que é o céu. Deus abençoe você.